me chamo Ricardo Freire e moro em uma cidade que fica na região do estado de São Paulo. O que irei contar aqui aconteceu no ano de 1995, quando eu e minha família ainda morávamos em uma pequena cidade, no estado do Paraná. Nessa época, minha família lutava para conseguir comprar um terreno e ter um pouco mais de liberdade financeira, pois morávamos em uma casa que era alugada. E como diz, dinheiro de aluguel é um dinheiro que não volta mais. Depois de muito trabalho e muito suor derramado, apareceu uma boa chance de comprarmos um bom terreno, e com isso, a chance de tirarmos do papel o sonho de termos nossa casa própria. Então eu e meu pai fomos até o local para terminarmos de fechar o negócio, com a pessoa que estava vendendo alguns terrenos na mesma região. Então logo chegamos no local, vimos que já tinha algumas famílias por ali, construindo suas casas, próximo ao terreno que tudo indicava ser o nosso. Algumas pessoas estavam limpando e roçando, e outras colocando cercas para demarcar seus pedaços de terra. E não demorou muito para um representante da empresa que estava vendendo os terrenos chegar. No mesmo momento, meu pai foi até essa pessoa para acertar o resto da papelada, e eu fiquei próximo aos terrenos. Enquanto meu pai terminava de fechar a compra, eu comecei a andar por perto e notei que não muito longe tinha uma área que era uma densa mata fechada. E conforme ia me aproximando daquela mata, notei que por entre as árvores tinha um senhor que nos observava toda a movimentação que acontecia em direção aos terrenos. Então logo aquele senhor percebeu que eu tinha o visto, se embrenhou na mata e sumiu. Então quando eu estava voltando para perto de meu pai, vi que meu pai apertou a mão daquele homem e veio ao meu encontro com um largo sorriso em seu rosto. O negócio tinha sido fechado. Meu pai estava tão eufórico que acabei me esquecendo de comentar sobre o senhor que vi na mata. Na volta para casa passamos na cidade. Meu pai iria comprar algumas ferramentas e no outro dia já voltaríamos até aquele pedaço de terra que agora pertencia à minha família. Então pela manhã, tão logo chegamos, começamos a fazer a limpeza do terreno e não demorou muito para fazermos algumas amizades com algumas pessoas que também estavam construindo naquele local. Iríamos passar a tarde limpando e ajeitando o terreno, pois no outro dia já iria chegar material para começarmos a construir. Próximo ao horário do almoço, esquentamos nossas marmitas em um pequeno fogareiro que meu pai improvisou. E tão logo almoçamos, fomos descansar sobre a sombra de uma árvore. Depois de algum tempo deitado aos pés daquela árvore, olhei em direção àquela mata e vi que alguém estava lá, andando e nos observando. Meu pai estava cochilando e não quis acordá-lo. Então me levantei e firmei meus olhos. E mais uma vez avistei aquele senhor que nos observava na mata. Depois de uma hora de descanso, voltamos aos nossos afazeres. E nesse momento notamos que algumas pessoas estavam conversando alto e falavam sobre alguma coisa que durante as noites vinha até as terras que estávamos, derrubava as cercas e consumia com as ferramentas que ficavam no local. Ficamos sem entender nada. No outro dia, quando chegaram as madeiras, a primeira coisa que fizemos foi tratar de fazer um paiol reforçado, para guardar nossas ferramentas de trabalho, e não nos preocupar com surpresas. Alguns amigos que também estavam por ali vieram até nós e perguntaram se poderiam deixar suas ferramentas guardadas juntas com as nossas. Meu pai falou que sim. E tão logo chegou o fim da tarde, guardamos tudo e fomos embora. Estávamos muito cansados e não víamos a hora de chegar em casa. Eu tomei um banho, jantei e logo fui para minha cama, e do jeito que deitei peguei no sono. Então pela manhã, quando estávamos chegando, de longe já se via uma grande movimentação. O povo estava agitado, muitas casas tiveram suas paredes derrubadas, e o nosso paiol estava aberto. Entramos rapidamente, e depois de notar que nada tinha sumido, percebi que o chão dentro do paiol estava revirado, e o cheiro que estava dentro era muito forte. O cheiro de carniça estava impregnado nas paredes do paiol. Enquanto meu pai conversava com o povo para tentar resolver toda aquela situação, eu saí pelo campo para ver se encontrava alguma coisa, e encontrei algumas peças de roupas escondidas, embaixo de algumas madeiras velhas. Quando voltei onde meu pai estava, seus amigos estavam conversando com ele. Então falei para ele o que tinha visto há 2 dias, e mostrei para eles as roupas que tinha acabado de encontrar.
Meu pai deu a ideia de cada noite alguém passar a noite dentro do paiol que montamos e tentar pegar a pessoa que estava fazendo tudo isso. Mal imaginávamos que teríamos uma surpresa muito desagradável quando descobríssemos o que era. Por 2 noites o pessoal ficou fazendo a segurança e a única coisa que falavam era que alguma coisa passava pela estrada correndo, que parecia ser um grande cão negro. Então, na noite em que eu e meu pai resolvimos ficar para ver se conseguíamos ver alguma coisa, tivemos a infelicidade de se esbarrar com algo que não era, de certa forma, humana. Estávamos do lado de fora do paiol conversando, quando começamos a ouvir gritos na mata, e o que gritava não poderia ser uma pessoa. Meu pai falou para entrarmos para dentro e ficarmos bem quietos. Trancamos o paiol por dentro e pegamos as únicas ferramentas que poderiam nos ajudar. Meu pai estava com uma foice e eu com um facão. E quando menos esperávamos, alguma coisa começou a se jogar pelas paredes do paiol. Se não tomássemos alguma providência, não iria demorar para o que estava do lado de fora conseguir chegar até nós. Então meu pai fez sinal para mim e começou a gritar, e eu o acompanhei. Quando o que estava do lado de fora se jogando nas paredes ouviu nossos gritos, conseguimos ouvir passos pesados que corriam em direção à rua. Nesse momento, eu e meu pai saímos para fora, e quando vimos que aquilo não era uma pessoa, o medo tomou conta de nós dois. A fera que estava a alguns metros à nossa frente era um lobisomem. Aquilo tinha o tamanho de um bezerro, sua cor era negra e tinha pelos ralos pelo corpo todo. O cheiro que eu senti aquele dia dentro do paiol era o mesmo que eu estava sentindo no momento em que estávamos frente a frente com aquela fera. Então, sem saber o que fazer, eu e meu pai começamos a voltar devagar, em direção à porta do paiol. E não demorou muito para aquela coisa se colocar sobre as patas traseiras e começar a correr em nossa direção. Aquilo tinha o dobro de nossa altura, e no momento em que nos alcançou, aquilo acertou meu pai, que acabou batendo a cabeça e desmaiando. Então aquela coisa veio em minha direção, e no momento em que iria me atacar, eu escutei um tiro que cortou a noite. Aquele cão do inferno soltou um grito e começou a rolar pelo chão. Acredito que quem atirou acertou a fera. Aquilo se contorcia de um lado para o outro. Tentei correr em direção ao meu pai, mas aquilo conseguiu me acertar. E no momento em que eu estava caído, vi aquela fera em pé me olhando. Então ouvi um segundo disparo, que foi suficiente para fazer aquele maldito lobisomem correr para a mata. No mesmo momento me levantei e corri até meu pai, que estava sentado sem entender nada. Ajudei ele a se levantar e quando olhamos em direção à mata, a única coisa que vimos foi a silhueta de uma pessoa que caminhava em nossa direção. Eu fiquei surpreso quando vi o homem que nos salvou. Era o mesmo senhor que vi por 2 vezes nos vigiando por entre as árvores. Tão logo meu pai se recuperou da pancada, ele foi agradecer pela ajuda. Então aquele senhor nos revelou que as terras que estávamos construindo eram de sua família, e que há muito tempo atrás, o mesmo lobisomem que nos atacou acabou tirando o alicerce mais forte que tinha na sua casa. Aquele homem falou que quando ele morava nas terras que estávamos construindo, que aquela fera uma noite invadiu a casa que ele morava e acabou tirando a vida de sua esposa, que carregava uma criança em seu ventre. Ele nos contava essa terrível passagem, com os olhos cheios de lágrimas. Então ele falou que, não aguentando mais viver dentro da casa onde sua esposa vivia com ele, antes daquela fera ter tirado a sua vida, depois de tudo isso, ele acabou vendendo a propriedade e foi embora. Também nos revelou que fazia 4 anos que ele andava caçando aquela maldita fera. Aquele senhor ficou ali conosco, conversando até o dia amanhecer. Então meu pai tratou com ele, para se encontrarem no fim da tarde do próximo dia e tentarem acabar com aquela fera. Tão logo aquele homem foi embora, o povo não demorou a chegar. Então meu pai contou tudo o que aconteceu a todos. Muitos pareciam incrédulos e não deram muita atenção. Meu pai falou que não descansaria enquanto não resolvesse toda essa situação. Ele falou que iria terminar a nossa casa e que toda a nossa família iria se mudar para aquele local. E o mínimo que ele quer para nós é paz e sossego. Alguns homens se pronunciaram e falaram para meu pai que iriam ajudar. No final da tarde, aquele senhor apareceu novamente, com uma caminhonete velha, e estava com algumas armas.
Ele se apresentou a todos como Miguel e entregou as armas para cada um dos homens. E tão logo tudo foi acertado, boa parte dos homens foi em direção à mata. Seu Miguel ficou em sua caminhonete e eu, meu pai e mais 2 amigos ficamos escondidos dentro do paiol. A noite estava gelada. Não vou mentir para vocês, eu estava com muito medo. Estavam todos quietos e isso me deixava cada vez mais apreensivo. Meu pai falou que era quase provável que o lobisomem viesse do campo em nossa direção. Todos estávamos à espera daquela coisa, mas o que menos esperávamos aconteceu. Aquele maldito cão do inferno estava andando de a par da rua e chegou até a caminhonete onde seu Miguel estava. Aquele homem estava deitado sobre a parte de trás da caminhonete e quando se deu por conta, a fera já estava o atacando. Ele conseguiu acertar um tiro naquela coisa e tão logo escutamos o tiro, corrimos até ele e o encontramos caído no chão, muito ferido, mas ainda com vida. A fera saiu de trás da caminhonete e caminhou em nossa direção. Aquela coisa deixou seus enormes dentes expostos para que nós pudéssemos ver. E no momento em que aquela coisa correu em nossa direção, meu pai atirou naquela fera. Foi um tiro certeiro na cabeça. Os homens que estavam na mata chegaram, então abrimos fogo sobre aquela coisa. E ao contrário do que sempre se ouve falar, aquilo não virou uma pessoa, permaneceu como um lobisomem. Então, enquanto seu Miguel foi levado ao hospital, eu, meu pai e o restante dos homens abrimos uma grande vala, bem distante de nossos terrenos. Colocamos a fera lá e banhamos com gasolina e metimos fogo. Pela manhã, seu Miguel e o companheiro que o levou até o hospital retornaram, e seu Miguel respirava aliviado. Então aquele homem falou que agora sua família estava vingada e que ele, a partir de agora, poderia ter uma nova vida. Então seu Miguel seguiu o seu caminho e eu e meu pai tiramos o dia para descansar. Amigos, como falei no início, eu tenho minha família hoje em dia. Moro em uma região próxima ao estado de São Paulo. Minha mãe, meu pai e minha irmã moram no mesmo local e de lá eles não saem por nada. Esse é meu relato. Pode parecer somente uma história, mas tudo o que foi dito aqui aconteceu, e não sou a única testemunha que aquela noite um lobisomem foi morto. Boa noite.